Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos iniciar as perguntas e respostas, repetindo aquilo que nós dissemos outra ocasião, na semana passada. É bom gravarem, quem fez a pergunta, gravarem as respostas para que possa entender e recapitular tudo que eu disse, e não somente isso. Muitas vezes é normal, é muito comum as pessoas esquecerem, só lembrarem 40%, 50% do que foi dito e esquecer até parte das tarefas. Então, a recomendação é gravar, pode ser no som, só para que possa depois transcrever no papel e praticar da forma como foi explicado, ok? Então, primeira pergunta, feminino. Durante vários anos sonhei algumas vezes com minha avó paterna. Sonhei que eu ia ao cemitério e no túmulo estava a foto dela e eu a olhava, mas na realidade essa foto não está no túmulo. Sonhei também que as mãos da minha avó saíam do túmulo enquanto eu passava. Quais seriam as causas desse sonho? Não sei se vocês lembram, teve um filme chamado Amor Além da Vida, enquanto aquele senhor que passava pelo umbral, pelo purgatório, né, conforme purgatório, como dizem a religião cristã, ou umbral, como dizem os budistas, se via muitas pessoas levantando a mão pedindo socorro. E essas pessoas eram aquelas que estavam necessitando de ajuda, pedindo socorro para que saísse daquela situação. Então ficava nesse momento, naquele momento de ilusão profunda, e só se via a pessoa levantando a mão. É o que está acontecendo com a sua avó. Ela está pedindo ajuda porque ainda não se conscientizou da verdade. E ela ainda acredita que morreu, que está morta, por isso que aparece em sonho em forma de estar no caixão ou no jazigo. Sonhar com o antepassado nessa situação significa eles estão precisando se libertar desse sofrimento, estão pedindo ajuda
por esse fato é que estende a mão como se me ajudasse, me ajuda, nesse sentido. Agora, por que também pode estar acontecendo isso? Pode ser também que, se a sua avó foi uma pessoa muito assim, presa, muito radical na religião dela e não aceita aquilo que outras pessoas dizem, então ela pode também, você pode estar fazendo oração aos antepassados, mas ela não está aceitando. Pode ser que aconteça isso. Ou se é que você está fazendo a leitura da sutra diariamente. Então, a recomendação é o seguinte: se for nessa situação e ela foi muito radical, faça primeiramente. Primeiro detalhe, você precisa fazer uma oração à parte para ela, 21 dias, 30 dias ou 49 dias. Normalmente as pessoas escolhem o menor período, 21, mas faça 49, já que você amava tanto sua avó. E evoque o nome dela, explique que ela agora está no outro plano, que ela deixou o corpo carnal e que ela morreu, mas não morreu de verdade porque ela é espírito, porque ela é eterna, porque é imortal. E faça uma oração Pai Nosso e depois leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, ok? Quando terminar, é bom, pelo menos por alguns primeiros dias, dizer para ela regressar para o mundo espiritual, que amanhã nós iremos continuar na mesma oração. E ela vai se iluminar, vai se libertar, porque as palavras da verdade, a verdade liberta e a Sutra Sagrada está em linguagem atual. Tudo bem? Segunda pergunta, há 37 anos. Minha mãe tem 61 anos, moramos juntas. Sou filha única, não conheço meu pai. Ultimamente discutimos por tudo, pois ela me trata como criança. Quando saímos para fazer alguma coisa, ela interfere em todas as minhas escolhas e decisões. Ela sempre diz não e às vezes não aguento essa situação e grito com ela. Chego a ficar com as dores de cabeça e às vezes até fobia, sempre tomando remédios para melhorar. Já conversamos, mas ela não muda. Depois ela acaba se arrependendo do que fez. Já fiz oração de perdão e não adiantou. Como devo proceder para melhorar a situação? Se você fizer a oração do perdão, mas ainda você não mudar o conceito que tem da sua mãe, você acreditar que ela é teimosa, que ela é assim, que ela interfere em tudo, ela não vai mudar porque você acredita. E o que você acredita, aquilo que você acredita, que você afirma, aquilo que você tem fortemente gravado na sua mente, é uma oração também. Então veja a palavra inori, a palavra oração em japonês é inoro. Inoro e vida noro é declarar. Mas se você mentalmente fica toda hora, minha mãe é assim, minha mãe é teimosa, minha mãe interfere, não sei o quê, é uma oração. Cada segundo que você pensar dela, que ela é desta forma, é uma oração. Então a oração não é simplesmente falar da boca para fora. Uma oração é aquilo que você sente que é verdade, aquilo que você acredita e você está acreditando que ela é teimosa, que ela é radical. Você pode afirmar, mas ela é assim. Não, isso é o falso eu dela. Deus não criou ninguém desta forma. Isso é um falso eu dela, decorrente de quê? Primeiro, o seu pai não casou com ela. Isso é um outro motivo também para que ela fique nessa insegurança e tenha esse apego por você, um apego muito forte. Apego por quê? Porque a eventual pessoa que seria o marido dela foi embora, não quis casar com ela. Então, isso é uma coisa que devido a certas situações, cria-se um falso eu. Então, você não fique olhando esse falso eu. Você tem que transcender aquilo que você está olhando em relação à sua mãe. Transcender. O prefixo trans é um prefixo grego, trans. E trans, na verdade, é além de. Então, você tem que ver além dela, além do que você está olhando. Ou seja, além do que você está vendo, quer dizer, no âmago da matéria, no âmago do corpo, além do que você olha com os olhos carnais, atrás disso, antes disso, lá no âmago, na essência dela, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu verdadeiro, conforme Deus criou. É o eu verdadeiro, eterno, sublime, destrutível, maravilhoso, tal qual Deus criou a sua imagem e semelhança. Então, olhe esse lado da sua mãe. Transcenda a imagem que você está tendo dela e acredite, mamãe é filha de Deus, é amável e harmoniosa. Mamãe, a senhora é filha de Deus, é amável e harmoniosa. Experimente
repetir a palavra obrigado, tenha em mente que está manifestando o eu verdadeiro dela. Repita 10.000 vezes por dia. Em 1h30 você faz isso. Enquanto anda, enquanto dirige, vai fazendo. Mamãe, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado. Visualizando ela iluminada, dócil, bondosa, compreensiva. E se você cansar de falar obrigado, vai repetindo. Mamãe, a senhora é filha de Deus, é amável, harmoniosa, é filha de Deus, é amável, harmoniosa, amável, harmoniosa, bondosa, compreensiva. Acredite nisso. Acredite na natureza divina dela. E, consequentemente, se você praticar conforme estou lhe falando, não resta dúvida que o problema vai desaparecer, ok? E agora você diz que não conhece seu pai, você não lembra do seu pai a nível consciente, mas você pode ter certeza que no seu inconsciente você sabe como que ele é, porque nos 9 meses que você ficou na barriga dela, você teve todo o conhecimento do que estava passando, a tristeza da sua mãe de não casar com ele, coisa parecida, ok? Então, na realidade, você pode até fazer oração, agradecer papai e mamãe, mesmo que não venha a imagem, apenas veja papai com uma luz e agradeça papai, obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai. E aí isso fará com que você também você vai notar que as coisas vão começar a mudar na sua vida, no seu dia a dia. Quando você agradecer profundamente o papai, aquele velho ressentimento mágoa que você tem porque ele não está, porque ele está ausente, porque ele não quis casar com a sua mãe, isso vai desaparecer através do agradecimento. Mas precisa praticar mesmo, não é 1 dia, 2 dias não. Faça esse agradecimento 1 mês, 2 meses, e você vai notar realmente até uma mudança na sua mãe. Praticando agradecimento para o papai, agradecimento para a mamãe, não resta dúvida que tudo vai mudar. Feminino, 53 anos. Leio 6 sutras sagradas em agradecimento por dia. Parabéns, parabéns. Isso até é um exemplo para que todas as pessoas que têm preguiça até de ler uma sutra por dia, é bom que se espelhe nessa pergunta, nessa pessoa que fez a pergunta. Lê 6 sutras por dia. Aí alguém pode pensar, mas ela tem tempo. Tempo é a gente que faz. Tempo é nós que fazemos, tá ok? Depois até vou falar algumas coisas que as pessoas quando precisam mesmo, é o caso que eu já falei algumas vezes, quando estava fazendo vestibular, eu tinha que trabalhar e tinha que estudar. Então eu trabalhava das 8 da manhã até as 18 da tarde. Depois ia diretamente para a escola e só regressava em casa, era 10 para meia-noite, às vezes 00:30, e teria que acordar às 6, mas tinha que estudar, não tinha tempo para estudar. Dar desculpa que não teve tempo é desculpa, mas eu arrumei um tempo para estudar. Eu estudava até 1:30 da manhã, não, até 3 horas da manhã, até as 3 da manhã estudava, ia dormir, só dormia 3 horas por dia, às 6 horas eu acordava e trabalhava, né? Alguém pode perguntar como é que eu aguentava. Se alguém te hipnotizar, você vai obedecer à voz de comando. Então eu gravava para mim. E aqui é o princípio do Emile Coué. Repetir, por mais que eu trabalhe, por mais que eu estude, eu não sinto sono, não sinto cansaço. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu estude, eu não sinto sono, não sinto cansaço. Eu gravava isso várias vezes, repetindo a todo momento, no momento que eu estava no ônibus, repetindo, e você consegue superar. Então, vamos à pergunta. 53 anos, leio 6 sutras por dia em agradecimento, por dia para os antepassados, para o meu marido, para meu filho, para minha mãe, com manifestação fenomênica de demência, e uma para o meu pai, que partiu para o mundo espiritual há 10 anos. Já providenciei registros espirituais para o Sanatório Roso. Gostaria de saber se poderia oferecer para o meu sogro e sogra durante a leitura que faço para o meu pai. Pode sim. Inclusive, se o seu sogro e sua sogra já faleceram, então pode até fazer uma oração, já que seu pai partiu para o mundo espiritual há 10 anos. Então, pode fazer para o seu pai, para o seu sogro e sua sogra, se eles já faleceram também, e faça uma oração durante 21, 30 ou 49 dias para os 3. Né? Então, leia a revelação divina da vida eterna, que antecede a Sutra Sagrada Palavras do Anjo, em seguida leia a chuva de néctar da verdade. Ao terminar, diga agora, regressem para o mundo espiritual, que amanhã continuaremos com a oração. Antes, você evoque o nome dos 3.
Agora, um outro detalhe é que poderia, né, nesse caso, fazer uma oração especial para sua mãe, no caso da sua mãe, no caso de demência, ok? Então, no caso de demência, a sua mãe pode ter adquirido essa demência pode ser em virtude de ressentimentos, mágoas que ela ficou dos pais dela. Então, é muito comum isso acontecer. Então, devido a uma situação muito difícil, até hoje os psiquiatras, psicanalistas dizem que há casos dentro do mecanismo de defesa que é explicado pela psicologia, dentre eles, não é somente, são os casos de fuga, né, que são mecanismos de defesa, e dentre elas também ocorre demência como mecanismo de defesa, porque a pessoa, não suportando aquela situação, ela quer ir para um outro lugar, vai para um outro mundo que não é esse mundo que ela está presenciando. Então, esse outro mundo dela é um mundo dela, exclusivamente dela, por isso que a cabeça passa a ter um desequilíbrio. Então, é uma forma de fugir também. Mas há casos de pessoas que, quando começaram a agradecer papai e mamãe, aquela pequena demência que ela tinha, ficaram curadas, porque já não tinha mais aquela revolta contra os pais. Como a cabeça é a parte mais superior do corpo humano, pessoas que têm ódio ou ressentimento contra os superiores podem ter uma série de problemas na cabeça. Isso é muito comum acontecer. Então, se isso aconteceu, faça com que a oração do perdão, falando para sua mãe, imagine sua mãe fazendo oração de perdão para o pai dela, faça umas 30 vezes, depois do pai dela para ela 30 vezes, depois dela para a mãe dela, mais 30, e da mãe para ela 30 vezes. Okay? E também, outro detalhe que pode gerar caso de demência, até casos de pessoas que podem ter outro tipo de desvio, é muito semelhante a uma demência total, mas é quando tem antepassados que morreram com problema mental, e esse espírito que morreu com problema mental ainda continua totalmente fora do normal, ainda como se estivesse com aquela demência aqui na Terra. A natureza divina, o espírito dela é perfeita, mas está em ilusão profunda, então alguém precisa esclarecer e salvar essa pessoa. Tá? Eu já orientei um caso de uma senhora que ela tinha um filho com esse problema, e não era bem demência, mas ele estava internado devido a uma doença que é muito semelhante a isso. Então, eu falei, deve ter casos de pessoas na família que morreram com problema mental, ou então houve muita desarmonia entre os antepassados enquanto eles estavam vivos. E eles faleceram e continuam brigando, continuam em atrito no mundo espiritual. Então, ela falou, as duas coisas aconteceram, então sugeri, orientei para que ela fizesse oração à parte para essa pessoa que faleceu com problema mental, e também fizesse uma oração específica para a pessoa que faleceu, e também lesse a revelação divina da grande harmonia para os antepassados, para que eles se harmonizassem lá no mundo espiritual. Porque é muito comum pessoas que têm um ódio enorme, continuam brigando, quando vão para o mundo espiritual, continuam brigando lá. Isso é comum acontecer. Acontece muito também, tá bom? Então, faça isso e veja sua mãe com a natureza divina, e puder, na medida do possível, leia a suta para ela, mas não leia pensando, mamãe, eu estou lendo a suta só para abençoar, não. E também não pense, eu vou ler a suta para a senhora ficar curada. Também não é, porque está admitindo que ela está com demência, admitindo que ela está doente. Você tem que transcender tudo isso e imaginar a natureza divina da sua mãe, imaginar a sua mãe andando, falando, assistindo televisão, normal, e com esse pensamento fixo, manifestando a natureza divina dela, leia a suta para ela. Ok? Muito obrigado. Pergunta número 4. 64 anos, fiz um exame de ressonância que acusou um tumor benigno. Faz 4 anos que estou em tratamento, mas os médicos disseram que se o tumor crescer, a cirurgia será necessária, porque pode se tornar um câncer. Fico todo um ano pensando nisso, o que devo fazer? Bom, o tumor, o câncer, na realidade, é consequência da mente que não está em harmoniosa com alguém.
Por isso que quando você fica ressentido, fica com aquela mágoa, isso pode fazer com que ocorra o tumor. Isso é materialização da mente que não está em harmonia com tudo e com todos. Quando a pessoa está muito ressentida e não perdoa a pessoa com quem ela ficou muito magoada, esse sentimento forte pode se materializar em forma de tumor. Se você pensa no limão, imagina que está lambendo o limão e não aparece água na boca, e se a pessoa guarda ressentimento, triste de ódio, mágoa, é natural que fique com tumor. E outros tipos de doenças também. É materialização do pensamento que não está em harmonia. Ela vive as emoções desagradáveis, vive emocionismo voltado para aquilo que é destrutivo. Então, aparece isso em materializar. Se corporifica em forma de doença. Por esse fato que verifique com quem foi, mas não fique pensando, mas eu já perdoei porque eu esqueci. Isso é uma ilusão enorme, muito grande, por esse fato que não caia nessa, tá bom? Não fique pensando. O inconsciente, conforme disse Freud, é igual um porão, onde as pessoas, quando vão a um porão, depois dos 10 anos, começa a lembrar, mas eu não sabia que isso estava aqui, eu não sabia que estava aqui. Da mesma forma, você não sabe tudo que está no seu inconsciente. Então, verifique quem foi, as pessoas com quem você ficou fortemente magoada, pratique a oração do perdão para valer 40, 50, 100, quantas vezes puder, até sentir que está em paz com essa pessoa. Para que possa ter uma ideia até melhor da importância que tem isso e da forma como deve ser praticado, recomendo que leia o livro Iluminando Seu Caminho, é o segundo livro meu, e atente para o relato da pretora Mabel, da forma como ela fez. Pratique da forma como ela fez e ela passou a sentir amor pela pessoa que ela estava magoada. Quando você chegar nesse ponto de sentir gratidão e amor pela pessoa com quem você esteve magoado, com certeza a doença desaparece. Quinta pergunta. Feminino, 37 anos. Operou as varizes da perna por problema de circulação. Apresenta problemas de pressão alta e é muito estressada. Não gosta de falar de religião. Sou a mãe dela e quero fazer algo para que essa situação mude. Primeiro ponto é não querer impor, mandar, obrigar, fazer sermão. Isso não dá certo. Não dá certo porque o ser humano tem 5 desejos. Desejo de ser amado, de ser elogiado, de ser reconhecido, de ser útil, de ser livre. Como tem o desejo de ser livre, ninguém gosta que alguém fique buzinando no ouvido. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer aquilo. E a pessoa sente muita pressão. Sente muita pressão e aquilo incomoda demais as pessoas. Então, até jovens, quando recebem muita pressão do pai, o mestre citou isso numa revista antiga, Acendedor, que pode até manifestar diabetes. Então, diabetes não é somente quando tem antepassado com sede e o túmulo está abandonado. Não é somente isso, mas também pode ser muita pressão. Então, não force, analise exatamente o significado da palavra orar, conforme eu disse, aquilo que você mentaliza, que você acredita, e veja a sua firma dócil, bondosa, compreensiva, conforme a Seitiana ensina. Então, veja bem o fato que vou lhe mencionar de uma outra forma que você pode fazer oração para ela. Mas faça mesmo. Se você fizer, tudo vai mudar. Já que ela está assim, naquela forma de não aceitar, então faça pela transmissão do pensamento. Um fato real que aconteceu no Japão, eu já contei aqui quando citei, está na Verdade da Vida, está também no livro Preleções sobre a Sutra Sagrada. Daquele senhor tinha um sobrinho que parou de trabalhar, deixou de trabalhar, começou a andar com más companhias e também passou a ser agressivo com os pais e se envolveu com jogos de azar. E o mais pior é que passou a roubar algumas coisas, levar algumas coisas de casa para vender e esbanjando muito dinheiro. O tio, muito preocupado, que gostava muito desse sobrinho, e ele era da Seitiana. Então o tio, que era funcionário de uma empresa ferroviária, ele tomou a decisão de ler 1000 vezes a Sutra Sagrada para esse sobrinho. Mas ele não ficou pensando, acho que eu vou fazer, não, é muito longo, dá preguiça, não.
ele tomou a decisão. Ele lia 3 vezes por dia a Sutra Sagrada para o sobrinho. Mas, devido ao trabalho, algumas vezes ele não retornava, dia sim, dia não, ele não retornava para a casa dele. E quando não retornava, então ele deixava de fazer, o dia que não retornava, ele deixava de fazer as 3 sutras. Mas no dia seguinte ele compensava fazendo as 6 sutras por dia, as 6 sutras para o sobrinho. Aí ele disse que no dia 2 de novembro ele concluiu as 1000 sutras, que começou exatamente no dia 18 de novembro, ou seja, quase um ano demorou para completar as 1000 sutras. Então ele disse que leu em 350 dias as 1000 sutras. E o resultado foi um caso que ele ficou emocionado, a esposa dele ficou emocionada, os dois choraram de ver o sobrinho totalmente transformado. Aquele sobrinho que estava se envolvendo com jogos, drogas e levando dinheiro, até quando ele visitava a casa do tio também roubava dinheiro, alguns objetos. Esse sobrinho voltou a trabalhar, se afastou daquelas más companhias, nunca faltou ao trabalho depois que voltou a trabalhar e pegava o envelope integral com o salário dele e dava para a mãe. Então, passou a ser um exemplo de filho que passou a ajudar a família, um exemplo de filho que passou a ter responsabilidade do trabalho, com as 1000 sutras sagradas. Por isso que é uma receita para que pratique, é necessidade, pratique sem aquela desculpa, e muitas vezes a pessoa fala que não tem tempo, mas para ficar vendo algumas coisas, novelas, outras coisas mais que não aprende nada, e muitas vezes a pessoa só assiste algumas coisas que não aprende nada, então aproveite esse tempo para manifestar aquele amor e também para ajudar a pessoa que você tanto ama. Pergunta número 6. Masculino, 41 anos, trabalhou numa empresa por 15 anos, mas foi mandado embora há 2 meses. Anda com más amizades, das quais eu não gosto, porque bebem muito e eu acho que estão envolvidos com drogas. Ele é um bom homem, mas precisa se afastar dessas amizades e arrumar uma boa moça para se casar. Quais seriam as práticas para que essa situação se resolva? Primeiro fato, ouça o CD Poder da Oração. Ouça, mas não é só ouvir, não. Pratique exatamente como está nesse CD. Daquela senhora que sofreu com o filho viciado 20 anos e quando ela passou a ver a natureza divina, a imagem verdadeira do filho, praticando 5.000 vezes por dia. Você é filho de Deus, amável, harmonioso. Você é filho de Deus, amável, harmonioso. Você é filho de Deus, amável, harmonioso. Praticando mesmo, o filho mudou totalmente. Então, existem muitos casos de pessoas que deixaram o vício quando a esposa ou a mãe começou a praticar para essa pessoa, ok? Então, faça isso, esse é o primeiro passo. Segundo detalhe, dê para ele um livro Convite à Prosperidade, volume 1, mas dê com uma dedicatória e não esqueça de colocar a seguinte frase: filho, eu confio muito em você, eu acredito em você, sei que você vai ter um futuro brilhante. E isso fará com que ele seja tocado por essas palavras. E não fazer declaração com um monte de sermão, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não. Simplesmente mostre que o ama e também que acredita nele. E tem outro detalhe também que é importante, dentro do que nós já mencionamos aqui, daquela senhora que tinha 2 filhas e o marido estava sempre sendo transferido para uma outra cidade, outro estado, no Japão é província, devido ao trabalho. E com isso, as filhas não tinham condições de fazer amizade, porque quando já começava a fazer amizade com a vizinhança, ele tinha que ser transferido novamente para uma outra província. Então a mãe pensou: oração é ação, eu tenho que acreditar, eu tenho que orar com fé e fervor. Então o que ela fez? Ela tinha 2 filhas e já estavam na idade de casar. Ela ia diariamente até a porta da sala, abria a porta
imaginando o namorado da primeira filha e dizia, entra, pode tomar assento, fica aí à vontade, por favor, que ela já vem. Depois, imaginando, ela conversando com o rapaz, voltava para a porta e abria a porta, imaginando ser o namorado da segunda filha e fazia novamente. Todos os dias fazendo isso, chega um momento que isso aconteceu verdadeiramente. Ela plantou, por isso que colheu. E as duas filhas casaram no mesmo dia. Ok? Então, basta praticar. Esses são fatores que nós podemos entender da importância de pôr em prática e não ficar, eu tenho que fazer, não estou com vontade hoje. Não espere a vontade chegar. É preciso fazer, faça. Tenha em mente o seguinte, faça o que tiver que ser feito. Faça o que tiver que ser feito. Aliás, vou cobrar para muitas pessoas que alcançaram graça, disseram que ouvindo, assistindo essas aulas conseguiram muitas graças. Escreva o relato, e manda para o departamento de seminário da Seitonê, o relato para que nós possamos ler aqui e ajudar muitas pessoas que necessitam de ajuda também. Se você tiver com receio de que o nome seja divulgado, coloque um pseudônimo, outro nome. Ou então só coloque as iniciais do seu nome, tá bom? E assim você estará fazendo karma bom, porque as pessoas que forem felizes ao conhecer o seu relato e justamente por atingir o problema dela e resolver o problema dela, é karma bom que você está fazendo, embora você não saiba quem seja essa pessoa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Então vamos à parte 2. Abraço para os tradicionais abraços. Abraço para o pessoal de Lages, Santa Catarina, A.L. João Becker, Gravataí, Rio Grande do Sul, Bahia, Feira de Santana, Imperatriz, Irmãos Cagia e todo o pessoal lá. Aracaju, Petura Moema, Teresina, Piauí, Araraquara, São Paulo, Paulínia, São Paulo, Manaus, Amazonas, Poá, São Paulo, Maringá, PR Maringá, Mirandópolis, São Paulo, Regional Itamaraju, toda a família da Prefeitura Jussara, AL de Cáceres, Mato Grosso, Varginha, Minas Gerais, Porto Ferreira, São Paulo. Então vamos pular algumas páginas de onde nós estamos, porque se trata de relatos longos, vocês poderão ler depois, e explicações mais relacionadas aos japoneses que seguem o budismo. Então vamos na página 122. Aqui é relembrado a definição de karma. E aqui diz, o karma é a vibração do acúmulo de nossos atos, palavras e pensamentos do passado. Em outras palavras, constitui karma não só as nossas ações físicas, mas também tudo que pensamos e expressamos em palavras. Atos, pensamentos e o que nós falamos, registrado no subconsciente, ela vibra. Uma palavra ou um texto no jornal velho, ela não irradia nenhuma vibração, nenhuma sensação, porque o jornal não tem vida. Mas se você sente uma tristeza, ou mágoa, um asco, alguma coisa que você lembra do passado, é sinal que ainda está vibrando. Essa coisa desagradável ainda vibra dentro do seu inconsciente. Por isso, o mestre Masaru Taniguchi definiu desta forma. O karma é a vibração do acúmulo dos nossos atos, palavras e pensamentos. Em outras palavras, constituem karma não só ações físicas, mas também tudo que nós pensamos e expressamos em palavras. Teoricamente, muitas pessoas sabem disso, mas não associam à vida real. Com isso, cometem karmas, como se diz em expressões populares, erram de bobeira. E depois vem a consequência. Praticam atos, falam coisas indevidas, ou pensam ou desejam coisas ruins para outras pessoas, a quem elas odeiam, né? Então, por esse fato, o mestre Masaru Taniguchi define dessa forma. Vamos repetir. O karma é a vibração do acúmulo de 3 fatores. Atos, pensamentos e fala. Em outras palavras, constitui não somente ações físicas, mas também palavras e
pensamentos. Teoricamente, todos conhecem, mas vamos associar a vida prática. Ok? Então, por exemplo, ou cometem alguns erros levados pelas quatro tentações. Por ser levado por uma tentação, todos fazem isso, todos fazem isso. É um ato sem importância, é só uma vez, ainda tenho muito tempo pela frente, e se justificam porque já começa a perceber que o sentimento de culpa está martelando dentro dela. Todos fazem isso, é um ato sem importância, é só uma vez, todos fazem isso. Mas vamos para um exemplo real de um karma do pensamento. Em 1978, portanto já faz 43 anos, terminada uma palestra que eu fiz na regional do Jabaquara, uma senhora sexagenária me perguntou, me disse, meu marido, quando eu chego perto dele para abraçá-lo, ele faz assim. Por que ele se afasta? Então, este é um karma do pensamento. Por que é um karma do pensamento? Fiz uma pergunta a ela. Ele foi seu primeiro namorado? Ela disse, não. Mas a senhora não para de pensar no primeiro namorado, não é verdade? Ela falou, ixi, é verdade. Baixou a cabeça e saiu. Né? Então, o que acontecia na mente dela? Como ela pensava no primeiro namorado, estando casada, o sentimento de culpa de estar traindo mentalmente o marido ficou gravado no inconsciente dela. Por isso que Cristo disse, eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou ela no seu coração. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 28. É um karma do pensamento. Pergunta sobre o caso. Alguém pode perguntar, então é pecado pensar? Não é pecado. Não é pecado. Mas se a pessoa se sente culpada pensando que é infidelidade, ela registra dessa forma. Então o subconsciente é neutro. Você pensa em coisa boa, registra coisa boa. Pensa em coisa ruim, registra coisa ruim. Não é que é pecado. As pessoas, a palavra pecado se multiplicou muito de uma forma muito forte e até do objetivo principal, do sentido principal da origem da palavra, com aquele nós vamos explicar melhor. Um exemplo também de um karma pelo falar. Recebi há pouco, já tinha recebido, mas eu não tinha ainda comentado esse relato. É da preletora Marina, da cidade de Conceição de Almeida. Então ela escreveu o seguinte, há alguns anos o senhor fez uma conferência em Feira de Santana e eu levei a minha sobrinha que estava com dores terríveis nas mandíbulas. Na época ela não conseguia abrir a boca, comia com dificuldade. Fizemos uma orientação e o senhor pediu que ela perdoasse e se reconciliasse com o pai. Ela realmente tinha muita mágoa do pai pelo fato de ter relacionamento distante com ele. Então o pai era muito distante. Devido à doença, ela buscou o ensinamento da Seichoné, fez a oração do perdão, a meditação e aproximou-se do pai, seguindo aquilo que nós dissemos na ocasião. A vida dela se transformou. Conseguiu um excelente emprego e descobriu que o pai é amoroso e bom. E aquele problema da mandíbula, que os médicos suspeitavam de câncer, se transformou, na verdade desapareceu, né? Em uma simples patologia que não interfere em nada na sua felicidade. Ela gostaria de lhe dizer pessoalmente a importância de sua orientação na vida dela, que está viajando, por isso em seu nome eu lhe digo muito obrigado, preletora Marina. Analisando o que se passou, fazendo a empatia que se passou na cabeça dessa moça. Quantas vezes ela deve ter dito, não quero conversa com meu pai. Com meu pai eu não falo. E o que falamos também fica gravado no subconsciente. Ela falou, mas a palavra, por isso que existem práticas recitativas na Seichoné, de você recitar as palavras da verdade para que ela fique gravada no subconsciente. Qualquer dia vamos explicar sobre isso também. Por isso, a expressão não falo com meu pai, não fala porque não quer mexer a boca para falar. Com isso, travou a mandíbula, começou a ter esse problema
suspeita de câncer, pode até ser que tenha sido câncer mesmo, porque o câncer é isolamento, é o sentimento de se isolar com outras pessoas, por isso que ela ficou com essas mandíbulas travadas. Por esse motivo, essa é a razão, vamos lembrar sempre das palavras contidas nas palavras do anjo. Jamais penseis no mal, jamais penseis na impureza, jamais penseis no sofrimento, jamais penseis na doença. Muitos sabem apenas a teoria sobre o karma, não se conscientizaram porque ainda não vê nada na hora. Então não se conscientizaram porque conhece a lei do karma, mas na hora que ela praticou, não viu nada acontecer e passa a desacreditar. Então só fica um teórico, uma pessoa teórica. É preciso atentar à frase, vamos repetir. O karma é a vibração do acúmulo dos nossos atos, palavras e pensamentos do passado. Eis porque devemos sempre lembrar, jamais penseis no mal, jamais penseis na impureza, jamais penseis no sofrimento, jamais penseis na doença, porque pensando o contrário vai ficar registrado e depois vai ter que colher. Por esse fato, é a forma como a mente trabalha. Por isso que diz, quem planta, colhe. Planta onde? Planta na mente, depois vai colher na vida prática. Então, por esse momento, por aquilo que fizer, tudo aquilo que nós fizermos nesse momento, vai se manifestar no futuro. Assim é o karma. Já sabe, mas, teoricamente, vamos então associar a vida prática, entender que realmente aquilo que está na sutra não é simplesmente uma proibição. Não é proibido. Cada um tem o livre-arbítrio. Mas se plantar, vai colher. Alguém pode retrucar, mas eu me sinto engessado em não pensar certas coisas. Então, um velho exemplo. Já ocorreu várias vezes comigo. Viajando na estrada, o trânsito começou a diminuir. E, olhando para frente, os carros já andavam mais rápido. Olhando para a pista que eu estava, começaram a andar mais rápido. Havia ocorrido um acidente. E era do outro lado da pista. E não da pista que eu estava andando. E por que na pista que eu me encontrava ficou parado? Por causa de pessoas curiosas, de pessoas que querem ver, e alguns ficam tão abalados com a imagem, querem ver para comentar com as pessoas, e depende da imagem que ela vê, ela fica tão abalada, tão emocionadamente triste de ver aquela cena, e aquela cena não sai da cabeça. E fica torturando a própria pessoa. E o que ela ganhou olhando sem necessidade para um fato triste? O que ela ganhou? Por isso, se você não gosta do cheiro de peixe, por que ficar na frente da barraca de peixe parada se não vai comprar nada? Por que vai ficar sentindo aquilo que é desagradável? Lembrando, então, por esse fato, nós temos opções de escolha. Lembrando aquele poema que está no livro Iluminando Seu Caminho. Não deixe que nada afete seu estado de espírito. Envolva-se pela música, cante, ouça. Comece a sorrir mais cedo, sorria mais cedo. Em vez de reclamar quando o relógio despertar, agradeça a Deus pela oportunidade de acordar mais um dia, pela oportunidade de poder trabalhar. Pelo fato de você ter condições de levantar, de ter saúde, agradeça por isso. O bom humor é contagiante, espalhe-o. Fale de coisas boas, de saúde, de sonhos com quem você encontrar. E não, como é que você está? Tá ruim, não sei o quê. Tem gente que quando você pergunta, ela só reclama, só lamenta. Tá ruim, não sei o quê. Então, não se lamente, ajude-se e também ajude outras pessoas a perceberem o que há de bom em si mesmas. Ajude para que as pessoas percebam que elas também têm valor. Né? Então, encorajar, incentivar, elogiar é um ato de caridade. Não viva emoções mornas e vazias. Não viva emoções que não levam a nada. Capítulo 7 do livro A Verdade da Vida, volume 27, diz o seguinte: a vida que flui eternamente. Consta o seguinte: na coleção A Verdade da Vida, aparece frequentemente a frase Seitonei existe desde o passado infinitamente longo. Parece estranho, né? Para quem só olha a parte assim da coisa na face da Terra, pensa que isso é doidice. Como que a Seitonei existe desde o tempo remotos? E o mestre diz ainda que a primeira publicação, né, foi em 1930. E ele disse claramente, o mestre sempre afirmou, que ele não foi o descobridor
Ele não foi o fundador da Seitoné, ele foi o descobridor. Ele disse, eu não sou o fundador da Seitoné, eu sou o descobridor da verdade. Porque o fundador da Seitoné é Deus, porque a inspiração divina que ele recebeu veio de Deus, então o autor é Deus. Então, mas ele diz que foi descobridor por ele ter sido o escolhido para trazer essas verdades do mundo celestial para aqui na Terra. Então, lembrando um caso relatado no momento que, por um jovem, escreveu uma carta, no momento que o mestre estava escrevendo, esse jovem estava em meditação Shinsokan profunda, então ele transcendeu o mundo dos 5 sentidos, e o 6º sentido dele, o espírito dele, viu a cena do mestre trabalhando, escrevendo na casa dele. Então, esse jovem, fazendo meditação, escreveu uma carta de tudo que ele presenciou. Então, ele diz que, de repente, a caneta, e o mestre sentado na escrivaninha, de repente a caneta começou a correr velozmente e ver luzes saindo do texto. E, num determinado momento, ele procura o rosto do mestre, mas ele não vê o rosto do mestre. Ele vê a imagem do Cristo eterno. E a caneta continua escrevendo, e luzes que saem de toda aquela escrita. Terminado de escrever, aí volta o rosto do mestre. Na hora que ele parou de escrever, volta o rosto do mestre, e lendo o texto, faz alguns ajustes, e ele fica impressionado com o que está lendo. Esse está, para quem desejar, o que eu falei aqui foi muito resumidamente, mas quem desejar ler a carta está na Verdade da Vida, volume 1, página 38 a 40, da edição 13. Eis o motivo porque ele sempre diz, eu não sou o fundador, eu sou o descobridor da verdade. Então, a Seitoné existe desde o tempo remoto, infinitamente longo, remotos, ou seja, ela não é a Seitoné não é propriedade do mestre, é de Deus. O ensinamento veio de Deus. Por esse motivo que a Seitoné não se baseou em nenhuma religião. E a Seitoné não tem o sufixo ismo. De Buda veio o budismo, de Cristo o cristianismo, Shinto o shintoísmo, Espírito o espiritismo. Seitoné não se baseou em nada disso. Veio por inspiração, mas explica todas as religiões, psicologia, parapsicologia, pedagogia, explica um monte de coisa. Então, o ensinamento do Seitoné pertence à vida que flui eternamente. Essa expressão é fantástica. É da vida que flui eternamente. Em outras palavras, do céu, é de Deus. Sempre a verdade flui como um transmissor celestial. É como se existisse uma torre de transmissão lá do mundo celestial, sempre é transmitida essas vibrações da verdade. O mesmo aconteceu com os outros livros sagrados de outras religiões. Então não é somente na Seitoné. Na Bíblia Católica diz o seguinte, a Bíblia é a coleção de escritos que por terem sido inspirados pelo Espírito Santo, têm a Deus como autor principal. E como tais, são reconhecidos pela Igreja. São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja, define a Bíblia como uma carta que o Senhor Onipotente quis, por sua bondade, dirigir à sua criatura. Da mesma forma, falaram muitos outros santos padres. A vida flui eternamente e é exatamente isso. As ondas da salvação vinda do céu, as ondas de salvação vinda do céu é recebida por um iluminado. Assim, ao longo da história, isso vem acontecendo. Na Terra tudo se transforma e a linguagem dos povos também vem sofrendo transformações e sempre palavras novas surgem e sempre as velhas caem em desuso. Isso acontece com todos os povos do mundo. Um pretor filho de alemães disse que a transformação que ocorreu no idioma, no falar, na Alemanha depois da guerra, que é uma transformação muito grande. Quando estive pela primeira vez no Japão, com o pretor Fumio, eu tive um dia que eu fui visitar os túmulos dos meus antepassados e ter um contato com a família, meus
meus primos que nasceram lá e residem lá. E alguns, somente um veio para o Brasil para passeio, mas os demais não. E esse primo mais velho, ele me disse o seguinte: quando seu pai escrevia uma carta para nós, eu teria que procurar uma pessoa da idade dele para me interpretar alguns textos. Por quê? Porque também no idioma japonês, daquelas 5.500, 7.000 ideogramas que eles utilizavam, não usam mais. E atualmente muitas palavras foram inglesadas. Então, muitas palavras como mizu, em japonês, há regiões que falam water. Então, caderno em japonês, antigo, tradicional japonês, que era chomen, agora é noto. Então essas palavras estão para os jovens, tudo isso é normal. Então, perguntar para um jovem chomen, benjo, essas coisas, que benjo é sanitário, muitos deles não sabem o que significam isso. Então, essa transformação é muito comum acontecer em todas as regiões do mundo. Então, é esse o motivo porque também as escritas antigas que estão nas escrituras sagradas de 2.000, 3.000, 5.000 é muito difícil de ser interpretada, e o mestre diz, a não ser que seja lida com inspiração. No Brasil, no português, também sofremos muitas influências, por exemplo, da influência francesa nas artes e decoração, avant-première, ballet, crochê, doblé, marionete, matinê, maquete, papel machê, reprise, tricô, verniz, são todas palavras francesas. Nas cores, bordeaux, bege, carmim, no esporte, grand prix, pivô, raquete, na gastronomia, à la carte, buffet, baguete, bombonière, canapé, croissant, croquete, em locais, ateliê, abajur, boate, bidê, canapé, chalé, garagem, toalete. A moda e vestuário, boutique, cachecol, Chanel, chique, lingerie, nécessaire, peignoir, sutiã, tailleur. Transporte, bateau-mouche, charrete, chassis, coupé, são palavras francesas. Então, por isso que ocorre sempre transformações. Voltando sobre a Bíblia. Os 73 livros que integram a Bíblia não foram escritos todos ao mesmo tempo. Repetindo que essa daqui é uma explicação da Bíblia católica que eu tenho em casa. Dos 73 livros que integram a Bíblia, não foram escritos todos ao mesmo tempo, nem mesmo representam uma só época do Primeiro Testamento até o último do Novo Testamento, se passaram 14 séculos, 1.400 anos. E mais de 50 autores distintos que trabalharam. Por isso que na Bíblia não tem um autor, o autor é Deus. Agora, quem psicografou são mais de 50 pessoas que receberam a inspiração. Dada a importância desses escritos, a igreja fundada por Jesus Cristo, desde cedo velou por sua conservação, tanto material, zelando pela pureza e integridade do texto sagrado, como pela formal conservação da doutrina e correta interpretação do texto sagrado. Desde o primórdio do cristianismo, foram todos escritos reunidos em um só volume sob o nome de Bíblia, que em grego é uma palavra grega que significa livros. Escrituras ou Sagradas Escrituras, indicando tais nomes que eles eram considerados livros ou escritos por excelência. Outro detalhe, agora não é o que está na Bíblia. Não foi por acaso que o mestre Masaru Taniguchi recebeu a inspiração divina. Essa é uma observação que estou fazendo. Também não é correto dizer que lá um jovem lá no Japão foi escolhido para receber a inspiração. Ele não foi escolhido no Japão. Porque pela espiritualidade do mestre, ele não precisava mais se reencarnar. Estudamos, na verdade, a Vida, volume 9, que fala sobre o mundo espiritual, as leis. Espíritos que alcançaram o elevadíssimo nível espiritual não precisam mais se reencarnar. Mas muitos iluminados se reencarnaram para ajudar a humanidade a evoluir, ajudar a humanidade a manifestar Deus na sua vida. Então, ele não precisava se reencarnar. Por esse motivo, não é que ele foi escolhido lá no céu para poder cumprir uma missão muito especial e ser o porta-voz de Deus que pudesse trazer a verdade do mundo celestial aqui na face da terra. Na página 138, Verdade da Vida 37, continuando, diz, o último parágrafo, o mestre Masaru Taniguchi escreveu:
O verdadeiro autor da obra, a verdade da vida, é a vida que flui eternamente. Sakyamuni, Buda, apreendeu a vida eterna, ou seja, assimilou a vida eterna. Não é aprendeu, apreendeu com 2 vezes. Jesus Cristo também apreendeu a verdade. Por isso que existe uma frase de Jesus que está na Bíblia, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Então, isso parece demagogia, não é não. Eu sou a verdade, mas não era ego, que Cristo já tinha anulado o ego. Esta é a nossa grande missão também, anular o ego. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, porque ele era pura verdade, porque ele vivia a verdade, ele vivia Deus. Então, é isso que nós devemos entender. Por isso que as palavras de Jesus Cristo eram a vida que flui eternamente. Então, diante disso, nós temos que ter sede e fome de justiça, conforme Cristo disse no Sermão da Montanha. Esta sede e a fome de justiça é procurar o caminho é Deus. A realidade não é aquilo que nós enxergamos com os olhos carnais. A realidade nós não enxergamos com os olhos carnais. A realidade é a vida eterna, não esse mundo material. A vida eterna, que não adoece, não morre, esta é a verdade. Este é o caminho, compreender que nós somos essa vida eterna. Esse é o caminho, e o caminho está com Deus, assim consta na Sutra. Por esse fato, as pessoas quando leem pela primeira vez a Sutra, muitas vezes ela fica impressionada, porque está muito atenta, concentrada, dá uma transformação muito grande, como aconteceu com aquela senhora que já mencionei, que fazia 5 anos que não dormia, e hospedada no hotel, de manhã cedo, ela pegou a Sutra Sagrada que estava no quarto onde ela se hospedou, e procurando a dona do hotel, onde eu encontro esse livrinho, então ela mencionou, faz 5 anos que eu não durmo, então eu fico procurando nas gavetas alguma coisa para ler. E encontrei esse livrinho, eu li e dormi instantaneamente. Então existem fatos interessantes. O professor Shibuya contou um caso, né, o saudoso professor Shibuya, que foi o presidente doutrinário para a América Latina. Ele mencionou que quando ele viveu um período lá no Havaí, apareceu uma senhora descendente japonesa ou japonesa, que disse que há muito tempo que ela não conseguia dormir. Parece que há uns 8, 10 anos que ela não conseguia dormir. Aí o professor Shibuya pegou o livro e falou, olha, leia este livro. Esse livro é muito bom e dá um sono. Ele pegou um livro da verdade, não lembro qual que é. E ela chegou em casa e aquela vibração que tinha no livro, das palavras da verdade, por isso que tem pessoas que veem luzes quando vê um livro sagrado. E isso é normal, porque ali tem vibrações de luz, da verdade. É diferente do jornal que não contém a verdade, por isso que não vibra nada. Mas as palavras que contida em livros sagrados, ela irradia luz para quem tem clarividência ver essa parte. Então ela chegou em casa, agarrada ao livro e deitou. Só que não acordou à noite, não acordou no dia seguinte, e as filhas preocupadas. Então falaram com o médico falou, olha, coloca um espelho onde ela respira, vê se forma um vaporzinho, né? E se ela estiver respirando, é sinal que ela está respirando, então está com a vida. Então as filhas falaram, deixa a mamãe dormir, que já faz muito tempo que ela não dorme. E dormiu 3 dias seguidos. 3 dias seguidos conseguiu dormir. Quando ela acordou, estava agarrada ao livro, aí ela acordou com o rosto totalmente rejuvenescido. E por que aconteceu tudo isso? Porque as palavras, assim acontece também com a Sutra Sagrada. Então tem a Sutra em miniatura, que foi considerada até quando tem aquelas livrarias expostas, né? Então foi considerado o menor livro de toda aquela exposição, a sutrinha pequenininha que é compactada. Então isso é um talismã que as pessoas assistem e carregam. Da mesma forma, tem muitas pessoas que veem luzes irradiando da Sutra Sagrada. Por esse fato aqui, nós precisamos ler constantemente as palavras da verdade. Não pode ter preguiça de assimilar, entender, gravar, registrar as palavras da verdade. Com isso, ela não percebe, mas as transformações vão ocorrendo. A sua saúde começa a melhorar.
Então, logo do início, vê lá, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. A pessoa que está lá com problema, está doente, de repente ela fica curada, fala milagre, milagre, porque ela perdoou. Ela seguiu aquilo que está na Escritura Sagrada. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Se você pensa em coisas boas, vem sensações agradáveis. Se você pensa em coisas que não devem, coisas que tormentam, sentimento de ódio, de destruição, acontece materialização desse sentimento no próprio corpo. Isso se chama doença. Então, viver a verdade, viver em paz com tudo e com todos, e sempre lendo o livro da verdade. É importante, eu lembro de um curso de pós-graduação, e um professor, de repente, ele disse, eu acredito que você... Eu não falei nada com ele, nem sabia que ele conhecia Seitianoye. Ele disse, eu acredito que vocês todos, antes de dormirem, leiam o texto que está na revista Acendedor. Naquele tempo, era tempo do Acendedor. E não durmam sem ler esses textos, são importantes, não é? Então, ele disse, eu tenho na minha casa mais de 20 mil livros, mais de 5 mil livros. E já li todos, estou sempre lendo. E o homem que não lê, a pessoa que não lê uma página por dia está atrasado um dia. Então, mas leia coisas que possam te trazer um benefício, um bem-estar. Ok? Muito obrigado. A grandiosidade da festividade do Santuário Roso nos faz pensar em como os nossos antepassados, nossos familiares, nossos entes queridos, pessoas a quem estimamos e já faleceram, também podem participar desta grandiosa celebração. A resposta é simples. Basta preencher para cada um deles um registro espiritual. Os registros espirituais são impressos, utilizados especificamente para oferecermos oração de gratidão a todos os entes queridos que já não estão fisicamente entre nós. Para que você possa preenchê-los corretamente, vamos conhecer os modelos que existem. O primeiro deles é o registro Alma dos Antepassados da Família. É o de cor verde. Quando inscrevemos um sobrenome nesse registro, estamos convidando todos os antepassados daquela parte da família para receberem as orações. Em cada registro, inscrevemos somente um sobrenome. O segundo é o registro de almas individuais. É o de cor laranja. Assim como o nome já diz, ele é usado para consagrar apenas uma alma, seja de um familiar, amigo ou outro ente querido. Nele, inscreve-se o nome completo da pessoa. Por último, o registro denominado Sublime e Abençoado Anjo do Reino de Deus é o de cor roxa. Nele, devemos inscrever o nome completo das crianças abortadas, independentemente de tratar-se de aborto provocado ou espontâneo. Apesar de parecerem apenas cartões, os registros têm um significado muito profundo. Por isso, tratamos cada um deles com todo carinho desde o começo. Afinal, são o meio de nos comunicarmos com aquelas almas que inscrevemos. No verso de cada registro, há um espaço destinado ao preenchimento do nome de seu responsável, que é a pessoa que está oferecendo a oração. Todos os registros são evocados nominalmente durante a cerimônia de evocação das almas. Por isso, é necessário o preenchimento bastante legível. Recomendamos caneta azul ou preta e, preferencialmente, letra de forma. Os registros espirituais inscritos e evocados serão consagrados no sacrário do Santuário Roso, onde permanecerão durante 1 ano e receberão 5 orações diárias, às 6,
8, 10, 13 e 15 horas, totalizando 1.825 orações durante o período. Essas orações são feitas dentro do santuário por oficiantes dedicados que realizam a leitura da Sutra Sagrada com muito amor. Todas essas orações levam tranquilidade e força espiritual para as almas. Assim, conseguem alcançar níveis mais elevados no mundo espiritual e enviar vibrações de amor e proteção aos seus parentes e descendentes. Os registros espirituais podem ser adquiridos nas regionais, núcleos e associações locais de todo o Brasil. Porém, enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas, você pode adquiri-los através de nossa livraria virtual ou contatando com a Superintendência de Ofícios Religiosos da Seitonoye do Brasil pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 46. Em caso de dúvida, entre em contato por meio desses mesmos canais. Dê um presente aos seus antepassados, aos seus familiares, aos seus entes queridos. O privilégio de participar desta grande celebração. As bênçãos recebidas se estenderão a toda a sua família. Muito obrigada!